Fala pessoal, temporada de 2020 do canal Evolução e Movimentação, começando agora. Eu decidi iniciar antes do programado para poder contribuir com a reclusão social que todos nós temos o dever de fazer nesse momento, mas trazendo um tema que também fosse muito pertinente para o que a gente vive agora, que é o repouso. Já que a gente tem que ficar em casa nesse momento mais recluso, um estudo publicado agora em março pode trazer algumas reflexões a partir de um raciocínio evolutivo para a gente lidar melhor com essa situação, comprometendo menos a nossa saúde em termos de movimento. Então até o final do vídeo eu vou falar sobre um assunto que pode nos ajudar a saber o que fazer para manter a nossa saúde física um pouquinho melhor ao trabalhar e também ao se divertir em casa, como por exemplo, enquanto você estiver maratonando a sua série predileta na Netflix. Claro, como sempre aqui no canal, a gente vai seguir um modelo evolucionário de pensamento. Essa aqui vai ser uma resenha em vídeo de uma pesquisa publicada em março de 2020, que se propôs a investigar a postura sentada, a posição de cócoras e a biologia evolutiva da inatividade num grupo de caçadores-coletores. E os autores principais desse estudo, o El Reichlen e o Pouncer, são dois pesquisadores que publicam muito sobre as pessoas que são da etnia Hadza, talvez o último grupo de caçadores-coletores africanos que vivem na Tanzânia, que ainda vive de fato um estilo de vida mais tradicional, mais ancestral. O objetivo dessa pesquisa foi testar uma hipótese sobre inatividade humana que é bastante propagada entre aquelas pessoas que estudam a saúde humana por uma perspectiva evolutiva, e eu me incluo nisso. Eu já falei muito disso aqui no canal, já falei no meu livro, sempre falo nas minhas aulas. Então a base racional para o estudo foi construída em cima do fato de que a evolução do gênero Homo foi marcada por uma grande mudança nos níveis de atividade física que é atribuída à adoção do estilo de vida de caça e coleta. Por conta disso, os humanos evoluíram para fazer caminhadas longas, como já falei várias vezes aqui, e correr em intensidades moderadas e altas, e também fazer uma movimentação generalista. Esse arcabouço de conhecimento eu venho desenvolvendo aqui há muito tempo no meu canal, então você pode ir nos vídeos antigos para entender um pouco melhor isso. Como esses maiores níveis de atividade física, a gente sabe que tem um papel protetor em relação à mortalidade em geral, especialmente em relação a doenças cardiovasculares, por uma perspectiva evolutiva a gente pode sugerir que esses problemas de saúde, eles sejam condições que a gente chama de incompatibilidade. O que seria incompatibilidade então? Seriam aquelas condições, aquelas doenças que surgiriam diante de um descompasso entre o nosso corpo e o ambiente que a gente vive. Então, nesse caso, são as condições que surgem diante dos baixos níveis de atividade física que só está presente nas sociedades pós-industriais. É muito comum nas pessoas que vivem na nossa sociedade você encontrar um tipo de comportamento ao se repousar. Quando a gente está descansando, normalmente, as pessoas costumam sentar em cadeiras ou coisas parecidas com cadeiras, sofá, poltronas e tudo mais. Isso por si só reduz muito a atividade muscular e, consequentemente, também reduz o gasto energético para sustentar o corpo nessa posição. Levando isso em consideração, a hipótese principal que esses autores levantaram nesse estudo para testar é a de que, ao invés de se considerar apenas o tempo gasto em inatividade das pessoas, talvez o modo que as populações urbanas repousam também pode ser um fator de incompatibilidade evolutiva, ou seja, pode existir outros efeitos fisiológicos no comportamento de repouso que vão além do tempo gasto com comportamento sedentário, que pode então ajudar a gente a explicar as diferenças entre o impacto das doenças cardiovasculares nas populações tradicionais e nas pós-industriais. Então, trazendo todo o raciocínio em outras palavras. Como eu já disse várias vezes nesse canal, no meu livro, nas minhas aulas, a espécie humana simplesmente não é bem adaptada para passar longos períodos de inatividade. Mas alguns dados antropológicos sugerem que os caçadores-coletores engajam também em grandes períodos de repouso. Eles ficam muito tempo repousando. Mas ao contrário das pessoas que vivem na nossa sociedade, eles permanecem relativamente livres de doenças cardiovasculares. Então, apesar da gente saber que os caçadores-coletores não são os modelos perfeitos dos nossos ancestrais, eles podem fornecer um exemplo dos padrões de comportamento que, indubitavelmente, foram mais típicos durante a história evolucionária da nossa espécie do que aqueles observados na gente, em populações contemporâneas pós-industriais. E aí, então, pode ser que o estilo de repousar dessas pessoas pode contribuir de algum modo, pode ser algum fator que deve ser considerado, porque ele é diferente do que a gente vê nas populações urbanas, Os caçadores-coletores simplesmente não se sentam em cadeiras, em poltronas e sofá, porque não tem
tem cadeira, poltrona e sofá onde eles vivem, né? Ao invés disso, eles ficam de cócoras, ajoelham-se muito, sentam-se no chão, tendo muita alternância de postura, o que solicitaria um nível de atividade muscular que é baixo, mas é constante. Então, o modo que os autores encontraram de testar essa hipótese foi observando, além do tempo de descanso que os caçadores-coletores da etnia Hadza passavam, o modo que eles descansavam, comparando depois com outras populações. Então, esse estudo foi ver como os Hadza passavam suas horas acordadas, tá? Eles foram coletar dados sobre quanto tempo eles ficavam em posturas de descanso, quantas transições por dia entre as posturas, que os autores chamavam de posturas não ambulatórias, né? Definido por eles como qualquer posição além de ficar em pé, andar ou fazer alguma atividade física mais vigorosa, e quanto tempo durava cada turno de exposição ininterrupta a um comportamento sedentário. Além disso, os pesquisadores mensuraram a atividade eletromiográfica de músculos da perna e da coxa durante as posturas de descanso. E os resultados que eles acharam foram muito interessantes, eles geram uma série de reflexões na gente. Então é possível que o tempo gasto em inatividade não seja capaz de explicar a diferença na mortalidade entre os Hadza e nós em relação principalmente às doenças cardiovasculares, pois eles passam em média até mesmo mais horas repousando do que as amostras que os autores compararam de sociedades pós-industriais. A amostra do estudo foi de apenas 38 pessoas da etnia Hadza, mas considerando que só existem por volta de 200 pessoas, ou no máximo 300, que vivem o estilo de vida de caça e coleta dessa etnia, é uma amostra até que relativamente bem grande. Essas pessoas investigadas, preste atenção, gastaram em média 9,8 horas por dia na posição de repouso, um valor maior que os valores encontrados na Holanda, que foi de 9,3 horas, nos Estados Unidos, que foi de 9 horas, e na Austrália, que foi de 8,8 horas. O tempo que os Hadza passavam em cada turno sedentário foi bastante parecido com a amostra de comparação de europeus. Os Hadza ficavam 15 minutos e os europeus 11 minutos, mas as trocas de posições entre os Hadza foi maior. Eles trocaram em média 50 vezes de posição a cada repouso e os europeus em média 37. Existe, no entanto, uma enorme diferença no comportamento dos Hadza, que é mostrada pelos dados sobre o tempo gasto em atividade física moderada e vigorosa. Apesar deles ficarem mais tempo em inatividade do que as sociedades pós-industriais, os Hadza são muito ativos. Eles levam a atividade física muito a sério, porque eles dependem dela para sobreviver. Os níveis de atividade física moderada e vigorosa dos Hadza excedem em muito as diretrizes de saúde, por exemplo, né, uma bem conhecida de 22 minutos por dia. Os homens Hadza passaram 101 minutos por dia em média em atividade física vigorosa e moderada, e as mulheres 75 minutos. E é aí então que a gente começa a ter uma série de dados para comparar, né? Um detalhe importante sobre a discussão que os próprios autores fazem no estudo é que eles justificam que mesmo em pessoas ativas existe um risco aumentado de mortalidade se elas passarem por longos períodos sentadas. No entanto, apesar da publicação só ter acontecido em março de 2020, a data de entrega para a revisão desse estudo foi dia 12 de julho de 2019, uma data que antecede em 19 dias, atenção, a publicação de uma revisão sistemática sobre o tema que mostra um panorama diferente do abordado pelos autores desse estudo. Inclusive, eu publiquei um vídeo no ano passado falando sobre ele. O título desse vídeo é Sentar não é o novo fumar, voltando atrás de um posicionamento antigo nosso e de uma postura que muitos autores tinham antes de sair essa revisão sistemática. Esse vídeo que eu tô falando, Sentar não é o novo fumar, é inteiro dedicado a explicar sobre a relação entre a inatividade e imortalidade. Mas resumindo ali o que eu disse naquele vídeo, boa parte dos estudos mais antigos investigavam essa associação por meio de questionários, mas estudos que colocaram em dúvida o relato das pessoas em relação ao seu próprio nível de atividade física mostraram que elas costumam superestimar o quanto elas são ativas, porque se fez a medição então com acelerometria, levando a uma confusão. Então, recapitulando, a gente achava que mesmo pessoas ativas, a não ser que elas fizessem 75 minutos diários de atividade
atividade física moderada ou vigorosa por dia, elas estariam fadadas a um maior risco de mortalidade se elas passassem longos períodos sentadas. E foi esse o posicionamento adotado pelo autor do presente estudo dos RADS, tá? Mas atualmente a gente sabe, com base nessa revisão de estudos com acelerometria, que a atividade física em qualquer nível atenua ou até mesmo protege contra os malefícios de se passar muito tempo sentado, sendo as melhores doses 6 horas de atividade física leve por dia ou 24 minutos de atividade física moderada ou intensa por dia. A primeira explicação para esse menor risco de doença cardiovascular dos RADS, considera que, como os níveis de atividade física moderada e vigorosa dos RADS é quase 5 vezes maior do que o recomendado, chegando na média de 101 minutos por dia nos homens e 75 minutos por dia nas mulheres, fica fácil entender como eles se protegem de doenças cardiovasculares. E a outra explicação possível é que o repouso ativo adotado por eles se aproxima, não é igual, mas se aproxima de uma atividade física leve, pelo menos se você comparar com um repouso sentado numa cadeira que apresenta menos ativação muscular, você fica ali todo relaxado, todo jogado. E já prevendo essa discussão, foi feita uma análise eletromiográfica da posição de cócoras, de posição ajoelhada, das duas posturas sentadas no chão que eles investigaram no estudo, que foi com as duas pernas flexionadas ao lado, meio que a postura da sereia, e das pernas cruzadas, a postura de Buda, e da postura sentada na cadeira, ou seja, esses indivíduos RADS fizeram essa coleta da atividade eletromiográfica durante essas posições. E os resultados encontrados são, de fato, aqueles que são mais intuitivos, né? Mostraram que a gente já esperava. A atividade muscular durante os comportamentos de repouso tradicionais dos RADS, esses comportamentos de repouso no chão, se mostrou, claro, muito mais ativa, muito maior do que o repouso sentado na cadeira. E como os RADS passam 5 horas por dia, em média, sentados no chão, que corresponde a 50% do tempo de repouso deles. 2 horas de cócoras, que é 18% do tempo, e um pouco mais de 1 hora ajoelhado, que corresponderia a 12%. Tudo isso em média por dia. Será que isso já não seria o suficiente para proteger contra os efeitos fisiológicos desfavoráveis da inatividade física prolongada? E a maior diferença que esse estudo traz tem a ver com os dados que corroboram com a ideia de que o repouso ativo também pode ser mais um fator, mais uma explicação plausível para o menor impacto das doenças cardiovasculares nas sociedades tradicionais. Como eu já disse, se você acompanha aqui o canal há mais tempo, se você acompanha o meu trabalho há mais tempo, você sabe que eu acredito que essa lógica pode sim ser reaproveitada e a gente extrapolar esse raciocínio para pensar em melhores condutas, numa melhor abordagem em relação à atividade física na nossa sociedade, em relação à nossa movimentação. A gente pode, a partir disso, pensar em melhores condutas para a gente lidar com os nossos problemas. Há algum tempo já a gente propõe isso, por exemplo, de você ficar sentado no chão fazendo o seu trabalho no computador, mexendo no celular, toda vez que você for mexer no celular, faz isso de cócoras, assistir o seu programa preferido na televisão do chão ao invés do sofá, justamente para que você tenha essa posição de repouso mais ativo, e esse estudo ele corrobora para esse tipo de ideia. Cresce a ideia de que atividades que induzem uma contração muscular leve podem afetar para melhor diferentes aspectos da nossa fisiologia, provavelmente por uma justificativa evolutiva. Então tudo indica que a fisiologia humana esteja melhor adaptada para uma atividade muscular mais consistente durante o dia. Então vamos lá, com base nessa proteção do alto volume de atividade física leve, mostrada pelos estudos com acelerometria em pessoas da nossa sociedade, sim, eu acho que a ausência de posturas de repouso ativas, somada ao baixo volume de atividade física moderada e vigorosa nas nossas sociedades, nas sociedades pós-industriais, pode explicar sim porque existe uma diferença tão grande entre o impacto das doenças cardiovasculares nas sociedades caçadoras-coletoras e nas pós-industriais. Para finalizar esse vídeo aqui, eu vou trazer uma colocação que os autores fizeram ali nesse estudo, que eu achei muito interessante porque traz alguns insights anatômicos, biomecânicos mesmo, e sobre essa perspectiva evolutiva. Mas antes eu vou pedir que você recompense o trabalho de revisar todo esse conteúdo, de roteirizar, de gravar e de editar esse vídeo, apertando o botão de curtir, deixando comentário sobre aquilo que você achou mais interessante de todo esse conteúdo que eu trouxe e que também você compartilhe pelo WhatsApp. Primeiro, para a gente trazer uma informação que é mais positiva sobre tudo isso que
a gente está vivendo, que pode ajudar as pessoas em relação à saúde delas durante o período que elas precisarem ficar mais em repouso, obrigadas mais em repouso. Eu acho também que pelo menos por alguns minutos esse vídeo aqui dá para tirar as pessoas dessa pandemia de informação que a gente está exposto aí o tempo inteiro. Então, se você conhecer alguém, se você tiver algum grupo aí no WhatsApp que você acha que pode se interessar, vou pedir para você dividir esse conteúdo com essas pessoas, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu trazer então esse dado que eu achei surpreendente que os autores trouxeram no estudo, que é quando eles citam a presença de algumas marcas ósseas na parte distal da tíbia e do talos que estão associadas com o hábito de ficar de cócoras, mas que já estão presentes desde o Homo erectus, que é o nosso ancestral de 2 milhões de anos, os neandertais, que é uma espécie de hominídeo que foi extinta, e os homo sapiens antigos, mas que já são anatomicamente modernos. E eu acho que esses estudos, eu fui atrás depois dos estudos que os autores citam, eu achei super interessante, eles de fato comprovam que já existiam essas marcas nesses ancestrais, são estudos de qualidade, endossa a ideia de que o repouso no chão de cócoras, ajoelhados, nessas posturas mais ativas, de fato é um comportamento ancestral. A gente não precisava dessas marcas para saber, porque não existia cadeira no passado, mas é mais um dado que reforça o paradigma evolutivo para o movimento. Sim, um paradigma evolutivo para as ciências do movimento parece estar surgindo cada vez com mais força. Artigos como esse abrem a possibilidade da gente elaborar melhores condutas preventivas, protetivas e até mesmo terapêuticas para as pessoas que a gente cuida. E, obviamente, a gente sempre tem que adequar isso à nossa realidade. Não é que esse estudo manda todo mundo ficar de cócoras no chão, até mesmo porque tem muita gente que não consegue adotar essa postura. Então, para aqueles que não conseguirem ou não quiserem ficar repousando de cócoras, uma alternativa é buscar posturas de repouso que solicitem mais atividade muscular. Pode ser qualquer uma, né? Porque isso pode, em longo prazo, levar a desfechos favoráveis na saúde das pessoas. Deixo aqui por fim a minha recomendação pessoal para você. Mantenha-se ativo, fique confiante, otimista e a gente se vê em breve.